Vamos que vamos. Amém. Baixe sua cabeça, por gentileza. Feche seus olhos. Amém, Jesus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem um propósito muito claro para as nossas vidas. Obrigado porque, mesmo não merecendo, o Senhor tem projetos, planos e sonhos a realizar em nós. Obrigado porque, mesmo diante da nossa indignidade, ainda assim o Senhor nos amou, nos resgatou, nos tirou de um caminho de morte e destruição e nos trouxe para a luz. E hoje nós estamos aqui. Obrigado, Jesus, porque vamos terminar mais um ano na sua presença. E nessa jornada de perseverança nós vencemos mais um ano. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe cada um aqui nessa noite. Que o Senhor fale com cada um à sua maneira. Que o Senhor atinja cada coração da forma, Deus, que o Senhor quer. Mas queremos aqui de antemão repreender toda cadeia de mente, toda fortaleza, toda resistência. Repreendemos, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Então declaro mentes, corações abertos, percepções aguçadas, discernimento. Declaro, Espírito Santo, que o Senhor é livre para agir em nosso meio e que 100% daquilo que o Senhor tem para nós será cumprido. Declaro um ambiente de calma, de paz e de liberdade. Que a sua mensagem seja clara, que ela seja específica e que ela traga luz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. O tema hoje: amar, servir, ser igreja. Alguém já viu essa frase em algum lugar? Já ouviu essas palavras em sequência, assim? Alguém conhece? Está escrito aqui atrás, né? É o lema de uma galera muito doida que decidiu atender a um chamado de ninguém menos do que Jesus. Então eu quero falar hoje sobre o espírito voluntário. Em hipótese nenhuma, sobre nenhum aspecto, eu quero te expor ou te confrontar, mas com certeza eu quero te colocar em uma posição desconfortável. Porque a zona de conforto, por mais que ela tenha uma proposta extremamente sedutora, ela aprisiona os seus talentos e vai te impedir de viver aquilo que você pode viver. O conforto, ele é extremamente sedutivo, né? Como algumas pessoas dizem. Só que muitas vezes a gente não se atenta que nós crescemos justamente quando estamos desconfortáveis. Quando alguma coisa dói, alguma coisa parece que não está no lugar, parece que as nossas percepções elas melhoram, a gente fica mais atento. Fala assim, opa, não está legal. Preciso mudar, preciso pensar diferente. Talvez eu precise abrir o meu entendimento um pouquinho mais para entender coisas que eu não entendo. Então, não se sinta mal se você ficar um pouquinho desconfortável. Talvez isso seja um bom sinal. Marcos 10, 43 a 45. Mas entre vós não é assim, Jesus dizendo. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Jesus está dando um direcionamento. Jesus está dando um chamado, uma responsabilidade. Jesus está falando, olha, vocês não vão ser como as outras pessoas que buscam destaque, que querem simplesmente estar por cima, como os governadores atuais, né? Ele cita isso nos textos anteriores. Eu falo assim, não, com vocês é o contrário. Se vocês quiserem crescer,
E isso vai acontecer pelo meio do servir. Isso é ser igreja. Pessoas que servem umas às outras. E Jesus, ele nos dá aqui uma direção clara, nós precisamos ser assim. Falando para os seus discípulos, né, para o seu séquito ali, as pessoas mais íntimas, os mais próximos, aqueles em quem ele confiava e depositava, né, a expectativa de que a sua mensagem seria propagada. Ele falou assim: olha, vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam ter um espírito diferente. Um espírito voluntário. E se existe alguém que é doutor e tem autoridade para falar sobre voluntário, esse alguém é Jesus. E ele mesmo se inclui no texto, falou assim: olha, eu, sendo o próprio Filho do Homem, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O que sobra para mim e para você? Se é aquele que é digno de ser servido, se é aquele que é digno de exigir de nós algum trabalho, uma relação de servidão, se ele abriu mão disso para servir, que dirá nós? Jesus está batendo no Pedro e falou assim: olha, assim como Paulo fez, né, com os seus discípulos, falou assim: olha, sejam os meus imitadores, façam como eu estou fazendo. Não se preocupe em ser servido, sirva as pessoas, o caminho do crescimento é por aí. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes, para quebrar um pouquinho o gelo, quero a participação de todos. Por gentileza, levante a mão. Quem aqui desempenha alguma atividade remunerada? Um trabalho ou estágio? Quem aqui está engajado em alguma atividade? Caraca, muitas mãos. Quantos aqui, seja honesto, estão engajados ativamente em alguma atividade voluntária? É bem menos. Por que temos poucas mãos levantadas? Por que temos poucos voluntários? Porque é mais fácil ser empregado do que ser voluntário. É muito mais fácil. O empregado, ele trabalha para satisfazer as suas próprias necessidades. O voluntário, ele se dedica às necessidades do outro. E desde que o pecado entrou na raça humana, o próximo foi tirado dos corações e o eu foi colocado no lugar. Nos dias atuais, onde o ativismo impera, servir ao próximo deixou de fazer sentido diante de tantas necessidades do eu que precisamos atender. Nos ocupamos de tal forma atendendo interesses pessoais que não nos sobra mais tempo para servir o outro. Precisamos trabalhar? Claro. Estudar, correr atrás dos nossos objetivos? Sim. Mas a vida não é só isso. A vida não é simplesmente atingir todos os meus objetivos. Jesus nos faz um convite para dilatarmos o nosso alcance e incluirmos junto com os nossos sonhos, os sonhos de outras pessoas. A vida que vale a pena ser vivida inclui o outro. Ninguém é plenamente feliz sozinho. E para isso, precisamos pedir a ajuda do Senhor para que Ele aumente a nossa sensibilidade, as nossas percepções, para que possamos perceber o próximo. Estamos tão atolados, tão sobrecarregados, que muitas vezes não conseguimos enxergar quem está do nosso lado. Alguns paradigmas precisam ser quebrados. Voluntariado nunca teve nada a ver com fazer coisas. Voluntariado nunca teve nada a ver com necessidades ou atividades. Nunca. Sempre foi sobre um estilo de vida. O voluntário é voluntário não porque ele limpa o chão, porque ele carrega a cadeira, é porque ele quer ser como Jesus. É porque ele entendeu que eu vou crescer no Senhor, eu vou crescer enquanto pessoa, no exercício do servir. Voluntário por conceito,
significa aquele que age proativamente em benefício comum. Ele pensa no coletivo. O voluntário, ele conseguiu entender que o próximo também precisa estar junto com o eu na minha vida. Então não é sobre fazer coisas, é sobre amar. Não é sobre atender necessidades. As necessidades existem nos mais diversos lugares. Não é sobre isso. É sobre entender aquilo que Jesus espera de mim e aquilo que eu vejo no próprio Jesus. E nós vamos usar Jesus como exemplo para entendermos quais são as características de quem tem um espírito voluntário. Quais são as características de alguém que vai agir de maneira espontânea para servir o coletivo? Lembrando, nós queremos ser igreja, nós não queremos ser uma plateia. Quando a gente olha para a igreja primitiva, principalmente ali no início de Atos, nós vimos que a igreja ela crescia como? Na comunhão, no partir do pão, nas atividades que eram conjuntas, nas reuniões de casa em casa. Ninguém era uma ilha em si mesmo. Eram pessoas conectadas, servindo umas às outras. Em Atos 4, fala que não existia no meio da igreja ninguém que passasse por qualquer tipo de necessidade. Porque o coletivo funcionava. Ainda estava fresco na memória dos discípulos essa frase de Jesus: quer crescer? Vai servir, vai se conectar com gente, vai se envolver, se emaranha, cria raízes. Primeira característica que eu quero destacar é: se você quer ser como Cristo, o maior voluntário de todos, você precisa ser proativo. João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ele se fez. Jesus, ele não foi chutado do céu, ele não foi empurrado, ele não foi rebocado, ele não foi pescado, ele não foi coagido. Gálatas 1,4: Cristo se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. Meu querido, se não fosse um voluntário, você estaria no inferno. Eu não sei se você entendeu, Jesus, ele não precisava fazer. Ele fez porque ele tinha o quê? Um espírito voluntário, proativo. Preciso fazer algo para mudar a situação. Hebreus 9:28: e assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, ele aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam por salvação. Jesus, ele é muito doido, né? Ele foi voluntário na hora de se dar para me resgatar, e no final ele ainda vai fazer um freelance de Uber. Ele vai vir te buscar. Jesus não só mudou o seu destino, mas ainda vai vir te buscar no seu endereço, irmão, e não vai cobrar. Existe um texto interessante que eu vou tirar do contexto, mas só porque é engraçado. Mas Jesus ali mais ou menos no fim ali a parada já estava se resolvendo, ele falou assim: ó, galera, eu vou para um lugar que vocês ainda não podem ir, mas relaxa, eu vou preparar a morada para vocês. Jesus fica 3 anos aqui, né, 3 anos intensos, ralando, sem precisar, porque ele mesmo não precisava. E ao invés de tirar umas férias, uma folga, não, Jesus ele foi fazer hora extra de pedreiro. Ele falou: cara, vou bater uma laje, fazer uma casa, uma morada para vocês morar, ainda vou buscar vocês. Mas ele está fora do contexto, né? Jesus não estava falando sobre o céu, mas enfim. Mas ele ainda continua sendo voluntário, porque a Bíblia diz que Jesus ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Está lá orando dia e noite, enquanto você dorme, para que tudo te vá bem.
E Jesus fez isso tudo de maneira proativa. Proativo é alguém que é espontâneo. Alguém que percebe a necessidade e fala assim, cara, eu vou fazer algo. Certa vez Deus conversando com Isaías, falou assim, cara, quem que eu vou enviar? Quem que há de ir por mim para fazer alguma coisa? O que Isaías faz? Fica calado, passivo? Deus é mesmo, né? Precisa aparecer alguém aí para fazer alguma coisa. Não, ele fala assim, opa, peraí. Eis-me aqui, envia-me a mim. O voluntário, ele não perde oportunidades de exercer o seu chamado. Ele não perde a chance. Ele quer viver intensamente aquilo. Ele quer ser útil. Outra característica importante ressaltar, porque às vezes muitas pessoas se sentem desestimuladas de fazer algo de maneira espontânea e proativa, justamente porque ele espera algo em troca. E se eu quero ser como Jesus, eu não posso esperar nada em troca. Lucas 6,35, façam o contrário. Jesus dizendo, quando ele fala fazer o contrário, irmão, é porque geralmente a gente faz errado, né? Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam bem para eles, emprestem, não esperem receber nada em troca, o que emprestarem, e assim vocês terão uma grande recompensa, serão chamados filhos de Deus. Façam isso, porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Jesus, Ele é bom para os ingratos e maus. A ação e a proação de Jesus não depende daquilo que Ele vai receber em troca, porque Ele está fazendo por gente que é ingrato, que não está nem para Ele. Tem muitos que correspondem, graças a Deus, eu fui um, você também foi outro, mas tem muita gente que não está nem aí para Jesus, mas o sacrifício está lá disponível para todo mundo. A Bíblia diz que Jesus, Ele morreu por aqueles que eram seus inimigos, pecadores. Gente, imagina Jesus lá no céu falando assim, cara, eu vou lá salvar essa galera. Tem como Ele esperar algo em troca? O que eu e você temos para oferecer para Ele? Se nem gratidão, muitas vezes a gente não exerce. Nenhum obrigado, um valeu. Quantos de nós, todos os dias, religiosamente, agradecemos por tudo que temos? Por tudo que Ele fez? Falhamos até na gratidão, ainda mais oferecer alguma coisa em troca. Se Jesus dependesse disso para fazer alguma coisa, Ele estava lá no céu até hoje, de boa, na lagoa. Quem tem um espírito voluntário, faz de novo, porque entendeu o seu chamado. Ele não faz porque ele vai receber alguma coisa. E está tudo bem. Porque, de novo, não é sobre as atividades, sobre as necessidades, a gente não está falando disso. A gente está falando sobre ser igreja, sobre servir, sobre fazer o coletivo funcionar. Não posso esperar nada em troca. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. De novo, não tínhamos nada para oferecer. Nada. Mesmo assim Ele fez. Jesus é incrível, né, cara? Ele é exemplo, Ele é referência em tudo, mas Ele é um exemplo máximo, né? Outra característica importante. Todo voluntário precisa ser paciente e resiliente. Tem que ter paciência. 1 Tessalonicenses 5,14, irmãos, Paulo, né, falando com a igreja de Tessalônica, irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consolei os desanimados, ampareis os fracos, e sejam pacientes para com todos. Precisa ter paciência. Jesus, Ele sempre foi paciente, né? Ele nunca pecou na ira, mas teve alguns momentos que Jesus soltou algumas frases, você fala assim, acho que quase cruzou a linha aqui. O Jesus falava assim, raça de víboras, nossa, até quando eu vou ficar com vocês, homens de pequena fé, e por aí vai. Até Jesus teve hora que ele perdia a paciência com o povo, com os irmãos,
Com os fariseus nem se fala, né? Mas em nenhum momento ele atravessou a linha. Quando a gente lida com gente, com pessoas, a gente precisa ter muita paciência. Longanimidade, né? Um fruto do Espírito Santo. Deus precisa tratar o nosso coração para que sejamos assim como Jesus foi, longânimo, tardio em irar-se. Ou você não tem problema com gente? Só eu. Quem lida aqui com células? Líderes de células, vice-líder. E você também que participa, né? É fácil? Eu sei que não é fácil porque eu não sou fácil. Né? É importante a gente fazer esse exercício, né? Antes de eu olhar para o outro, olhar para mim mesmo. Eu sei que não é fácil, não por você, mas por mim. Eu não sou fácil, coitada da minha esposa. Vai para o céu sem fazer curva. Até porque a gente não, né, a plaquinha do em obras é uma constante, a gente nunca vai estar, né, perfeito, pronto, preparado. E eu vou te falar, a minha obra parece que está no começo, tadinha. As pessoas não são fáceis, lidar com gente não é fácil. Tem muitas pessoas que abrem mão do chamado de ser voluntário, porque falam assim, mas o fulano, o Beltrano, olhou torto. Fulano me pediu tal coisa, não, nem, ele pisou no meu calo. Fulano é difícil, ele é arrogante, fala alto, é esquisito. Nos municiamos de justificativas verdadeiras, bons argumentos, porque se tem uma coisa que o ser humano é bom, é arrumar argumento, para defender o que ele quer, ou para evitar o que ele não quer. Para evitar trabalhar, aí a gente é bom demais para fazer um monte de argumento, e geralmente o argumento é o quê? É o outro. Fulano é assim, Beltrano é assado. E não somos longânimos, não somos pacientes. Precisamos ser resilientes. Resiliência fala a respeito de dobrar-se e não quebrar. Fala de aguentar o tranco. Quando olhamos para Jesus, nós vemos um Cristo extremamente resiliente. Primeiro porque ele não precisava estar aqui. Nossa, ainda bem que era Jesus, porque eu no lugar dele já tinha desistido do começo. Porque o que ele passou, eu e você não passaremos. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas no último estágio. E ele perseverou até o fim. Ele aguentou. Suou sangue. Teve hora que ele tentou negociar com Deus. Insistiu na negociação 3 vezes. Senhor, se for possível, passa de 1000 cálices, não tem outro jeito, outro caminho. Diante da negativa de Deus, na verdade não negativa, diante do silêncio de Deus, ele falou assim, não, então vamos embora, vamos até o fim. E Tiago fala um pouco a respeito disso, Tiago 5, versículos 10 e 11. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito de paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Então, Tiago está admoestando os irmãos a respeito da importância de sermos o quê? Pacientes. Ele usa até o exemplo de Jó. Com certeza, acho que todo mundo aqui já ouviu a expressão paciência de Jó. Jó passou maus bocados. Não vamos entrar aqui no mérito dos porquês, mas Jó, ele passou por situações extremas, e Tiago resgata isso e fala assim, olha, tem um exemplo? Siga o exemplo de Jó, tenha paciência uns com os outros, sejam longânimos, sejam resilientes, vocês vão passar por muitas aflições, e o interessante é que ele fala, né, ele usa o exemplo de Jó e fala assim, olha a solução que Deus lhe providenciou. A Bíblia diz que Jó foi recompensado 10 vezes mais de tudo aquilo que ele havia perdido. Quem é voluntário entende que a jornada, por mais difícil que ela seja, vale a pena resistir. Vale a pena ir até o final. Quem vai nos recompensar são as pessoas? Não. Quem recompensou Jó? O Senhor. A recompensa de quem é voluntário está em Deus.
Por isso que a segunda característica é não esperar nada em troca das pessoas, gratidão. Se acontecer, vai ser ótimo, aquece o coração, você fala, nossa, fulano foi grato. Não fiz esperando isso não, mas aconteceu, legal. Mas nós descansamos na certeza de que a recompensa vem do céu. E eu vou te falar, Deus sabe dar presente melhor do que as pessoas. Se você estiver esperando algo de alguém, cara, espere do Senhor. Ele não decepciona. Ele não erra o número da sua camisa no Natal. Você não vai ter que ir lá na Renner trocar. Estou brincando. Mas geralmente nos decepcionamos, nos frustramos e abandonamos os nossos projetos, porque muitas vezes depositamos uma expectativa em pessoas, e as pessoas nos decepcionam. De novo, eu vou olhar para mim, eu decepcionei tanta gente já. Não é justo eu esperar que os outros sejam melhores do que eu. Não é justo eu colocar o sarrafo para o outro muito mais alto do que eu coloco para mim mesmo. Geralmente nós somos tão benevolentes quando olhamos para nós e tão exigentes quando olhamos para o outro. Não faz sentido, não é justo. Mas infelizmente é uma tendência nossa, precisamos lutar contra isso. Por isso que a Bíblia diz, olha, antes de olhar o cisco no olho do seu irmão, tire a trave que tem no seu. Então nós precisamos ser pacientes, resilientes, entendendo que as outras pessoas talvez não estão num dia bom. Talvez elas não estejam. Aí ela pisa no seu calo, fala uma palavra atravessada, diz alguma coisa para você, às vezes ela não estava num momento legal. Não podemos viver esse tipo de frustração. É inevitável? Não. Mas o Senhor pode nos ajudar a ficarmos mais maduros em relação a isso, sabermos lidar. Tem uma situação, um exemplo que eu gosto de dar, a gente precisa ter paciência e resiliência. Eu entrei numa rede de jovens muitos anos atrás, e aí eu fui sentar mais ou menos ali no fundo, e chegou um cara muito bêbado, muito embriagado, mas muito ruim mesmo, ele estava custando andar. E aí, bem nessa hora, para minha sorte, o Ferreira estava passando do lado, e eu sempre ajudava nas coisas. O Ferreira falou assim, você vai sentar do lado desse cara aqui. Eu falei, beleza, Ferreira, vou ficar aqui do lado dele. Fica do lado dele, não sai do lado dele. Eu falei, tá bom. Começou o louvor, o cara virou para mim e falou baixinho, com muita vergonha, e falou assim, cara, ele estava sentado. Ele falou assim, cara, eu urinei, porque eu tinha bebido muito. Eu olhei embaixo da cadeira dele, gente, uma poça. Falei, nossa, esse cara vai levantar, já fiz o desenho na minha mente, esse cara vai levantar, vai escorregar na urina e vai cair. Não posso, vou pegar um tapete para limpar. Vamos limpar xixi, não tem problema. Aí eu fui correndo, pegar o pano. O que aconteceu? O cara levantou, caiu. Na hora que eu estou voltando, o Ferreira carregando o cara, porque abriu o supercílio dele, sangrando a poça de sangue. Ele abriu, o Ferreira olhou para mim e falou assim, eu falei para você não sair do lado do cara, brigando comigo. Eu falei assim, cara, esse cara está doido. Eu fui ajudar, mas ele não sabia que eu tinha saído para poder pegar o pano, e criou todo um transtorno. Então ele me deu uma palavra meio atravessada ali no dia. Eu falei assim, Deus do céu, não dá paciência. Aí ele pegou e falou assim, agora você vai com ele para o Uai. Aí ele me colocou dentro do Uno, colocou o cara deitado no meu colo, falou assim, agora você vai acompanhar ele. Eu falei, beleza, Ferreira, eu vou. Ele foi deixar o cara lá no Uai. Graças a Deus, nessa época eu já tinha um certo nível de maturidade em relação a isso, mas tem gente que não suporta às vezes ser confrontado. E ele falou bravo na frente dos outros, sério. Mas eu entendi, eu falei assim, cara, uma circunstância, uma situação tão delicada, mas tem gente que se dói. E falei assim, nunca mais eu vou fazer nada, eu estava querendo ajudar. Que cara ingrato. Podia ter falado daquele jeito comigo. Porque não sei o que, vai remoendo. A gente precisa ter paciência. Precisamos ser resilientes, porque as pessoas nem sempre vão falar com a gente do jeito que a gente espera, do jeito que a gente quer, e a gente não pode nem exigir muito, porque quantas vezes nós também não somos assim? Quantas vezes nós damos palavras atravessadas, falamos de maneira rude com os outros? Geralmente isso funciona
quando olhamos para nós mesmos para refletir, às vezes a gente abaixa um pouquinho o sarrafo em relação ao irmão. A gente é um pouquinho mais flexível. Outra característica importante é quem tem um espírito voluntário é perseverante. É alguém que tem consciência de que a jornada ela precisa ser cumprida. Lembra de Paulo falando assim, olha, eu prossigo para o alvo. E aí as coisas vão surgindo no meio do caminho, engarranchando, aí eu paro. Não, eu vou me desvencilhando dessas coisas. E deixo elas para trás, porque eu estou focado em alcançar o prêmio. Eu vou até o fim. Temos tantos exemplos. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele não pecou. Jesus perseverou e graças a Deus por isso. Se Jesus desiste no deserto, se Jesus desiste no Getsemane, se Jesus desiste na cruz, estava todo mundo lascado. Jesus ele foi até o fim. E ele mesmo diz em Lucas 9, no versículo 62, Jesus diz, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavras duras. Não existe meia jornada na vida cristã. Jesus diz, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não existe meio caminho, meia corrida. Não existe meio chamado. Não existe meio propósito. Não existe meia liderança. Nós servimos a um Deus de completude. Alguém que começa e termina. Infelizmente o ser humano tem muita iniciativa e pouca acabativa. Começamos muitas coisas, terminamos poucas. Se eu quero ser igreja, se eu quero aceitar o desafio de servir, tem que ser até o fim. Eu não posso ficar pelo caminho. Por isso eu preciso ser proativo, por isso eu preciso ter paciência, eu preciso ser resiliente. Não existe meia jornada. Não se esqueça disso. Às vezes nós nos contentamos com o pouco que fazemos. Isso é um perigo. Se nós atingirmos o grau de satisfação antes de chegarmos no céu, corremos o risco de não chegarmos lá. Não sei se você já parou para pensar nisso. Se você ficar satisfeito com o que você fez até agora e parar, acabou. Eu vesti essa camisa para não tirar mais. Haja o que houver. E a última característica que eu quero destacar, e para mim é a principal, eu deixei ela para o final, todas as outras dependem dessa. Quem tem um espírito voluntário é aquele que ama. O princípio, o combustível, a motivação é e sempre será o amor. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus veio para resolver coisas. Ah, Jesus está cheio de pendência lá, cara. Um monte de BO rolando, a galera se perdeu, está fazendo trem errado. Você precisa resolver isso, isso. Não. Jesus não veio para resolver coisas, porque pendências existiam, necessidades. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Ele veio. Ele veio porque Ele amou. Ele não veio porque tinha coisa para fazer. O voluntário é voluntário não porque ele atende necessidades. Ele é voluntário porque ele ama.
Coisas para fazer sempre vão existir, irmãos. Não estou falando só na igreja, em qualquer lugar do planeta. Sempre tem alguma atividade, alguma necessidade. Mas não é sobre isso. Sempre foi e sempre será sobre o amor. Jesus tinha um espírito voluntário porque Ele amava. De novo, o voluntário é voluntário não pelas coisas que ele faz, mas pelo amor que ele vive, que ele exerce. Por isso não importa se as pessoas vão agradecer, se elas vão reconhecer, por isso não importa o quão difícil vai ser, o quanto tempo vai durar, se vai ser fácil, se vai ser difícil, se vai ser aos trancos e barrancos, não importa, não interessa, porque não é por isso, é pelo amor. Jesus veio de maneira voluntária, porque Ele te amou. Por que temos poucos voluntários? Essa é uma pergunta importante. Por que temos poucos? Porque nos falta amor. Temos poucos voluntários não é porque já não tem mais o que fazer, mas é porque nos falta amor. Nos falta entender o chamado. Principalmente nos tempos em que a gente vive. Mateus 24:12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. No fim dos tempos, teremos que lidar com a frieza do amor. E se o amor é o princípio, a mola propulsora, a motivação e a razão pela qual alguém decide servir, se o amor acabar, os voluntários acabam. O servir acaba. Não teremos uma congregação de pessoas que se ajudam, que se entendem, que se apoiam. Teremos uma plateia. Segundo Timóteo 3:2, os homens, aqui, 2 Timóteo tem uma conexão direta com Mateus 24:12, todos estão falando a respeito do fim dos tempos. Os homens amarão a si mesmos, egoístas, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Mas ele começa o texto dizendo, eles serão egoístas, amarão a si mesmos. Lembra do que eu falei? Quando o pecado entra, o próximo sai do coração e no lugar fica o eu. Aí já não há mais espaço para o outro. Aí eu ocupo todo o meu tempo fazendo aquilo que eu quero, para mim, para o meu umbigo. A minha oração hoje é para que a frieza e o egoísmo dos últimos dias não te aprisionem nessa cadeira. Que eles não te segurem aí. Que o chamado de Jesus possa entrar no seu coração, no seu entendimento, a ponto de trazer luz e você entender que não é sobre fazer, é sobre amar, é sobre ser igreja, é sobre ser como Jesus é. E como lá em Marcos, o primeiro texto que a gente leu, como ele diz que nós devemos ser. Olha, não sejam como os outros. Se vocês querem crescer, entrem pelo caminho do servir. Que sigamos o exemplo de Cristo. Que o amor nos leve de maneira voluntária a servirmos uns aos outros, a sermos igreja. Caso contrário, seremos apenas pessoas em um encontro semanal, na expectativa daquilo que vai ser dito, daquilo que vai acontecer, se vai ser algo que eu vou gostar, não vou gostar, se vai atrair, me chamar minha atenção ou não, se vai ser alguém legal, descolado, divertido. Jesus espera que sejamos igreja, e ela só funciona
se todos nós entendermos o nosso propósito, o nosso chamado, e que o Senhor nos ajude a entendermos isso. Amém? Quero que você coloque de pé, vou fazer uma oração, 2 orações na verdade. Primeiro eu quero orar pedindo que o Senhor nos dê um coração, um espírito voluntário, que Ele coloque em nosso coração mais amor, que nós não sejamos alcançados pela frieza, pelo egoísmo, que os últimos dias nos reservam. Que Jesus nos ajude a sermos proativos, resilientes, pacientes, e que mais do que isso, que Ele nos ajude a amarmos uns aos outros, a ponto de entendermos que devemos servir uns aos outros. Depois eu quero orar por você que está aqui pela primeira vez, que é o nosso convidado. Como eu disse aqui por diversas vezes, Jesus, Ele, de maneira voluntária, Ele se entregou por mim e por você, a fim de alcançar o nosso coração e nos dar a chance de viver uma vida diferente, uma vida nova. Não só aqui na terra, enquanto estivermos por aqui, mas Ele tem um futuro para te oferecer no céu, uma eternidade ao lado dEle. E a sua vida pode mudar hoje, se você disser sim para o convite que Ele faz. Convite para você fazer parte dessa família, abrir o seu coração, entregar a sua vida para Ele. Então, vou fazer essa segunda oração depois. Feche seus olhos. Amém, Jesus. Quero te louvar e te agradecer, porque a sua palavra, ela traz luz, ela nos dá direção, ela aponta o caminho. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra, ela é completamente suficiente para nos deixar, Deus, a par daquilo que o Senhor tem para nós, espera de nós. Obrigado, Jesus, pela sua palavra que confronta a nossa vida, confronta às vezes fortalezas que temos na mente, reservas. Obrigado que a sua palavra, ela penetra no mais íntimo do nosso ser, nos ajuda a distinguir mentira de verdade, e ela nos traz a verdade. Obrigado, Senhor. E dentro daquilo que falamos aqui nessa noite, eu quero orar pedindo que o Senhor nos dê, Pai, um espírito voluntário. Queremos ser como o Senhor é. Queremos atender ao seu chamado ali de Marcos. Queremos servir os irmãos. Queremos crescer no Senhor. E temos entendido que o caminho para crescer é o caminho do servir, é o caminho de ser igreja, de ser família, é o caminho da sensibilidade, da percepção, é o caminho onde eu incluo o outro na minha realidade, na minha vida, é o caminho onde eu me importo com aquele que está ao meu lado. Que o Senhor nos ajude a andar por esse caminho, que o Senhor nos dê mais amor, porque é Ele que será a motivação. Que o Senhor nos ajude a sermos resilientes, pacientes, que sejamos proativos. Afasta de nós a mornidão, a passividade. Pai, nos tire da zona de conforto que nos mata aos poucos. Nos ajuda, Pai, a vivermos 100% daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos de fato uma igreja, um corpo que tem os seus vários membros, cada um desempenhando a sua atividade, cumprindo o seu propósito. Que nós não sejamos, Pai, como ovelhas gordas, sentadas, aguardando a próxima refeição. Não, Pai, que todos nós, cada um dentro do seu talento, dentro das suas capacidades, dentro daquilo que o Senhor emprestou de dom, cada um de nós possamos exercer o nosso papel ativo no seu corpo. Que nós não sejamos membros necrosados, ineficientes. Pelo contrário, que tenha muito sangue, muita vida em cada um de nós, e que possamos fazer a diferença por onde quer
que iremos. Só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode trazer essa revelação, Espírito Santo. Só o Senhor pode trazer o convencimento. Então que o Senhor convença cada um do seu papel, da sua responsabilidade. Pai, em nome de Jesus, que todos nós tenhamos um espírito voluntário e possamos desfrutar, Deus, das maravilhas que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é aquele que nos recompensa. Agora eu quero fazer uma oração, Senhor, por todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, talvez receberam um convite, ou estão retornando. E eu quero que cada um dos irmãos repita essa oração após mim, ajude aquele a quem você convidou a também fazer essa oração, que seja uma oração sincera, convidando Jesus para entrar na sua história e mudar a sua vida. Senhor Jesus, obrigado por ter me trago aqui. Obrigado por estar no melhor lugar do mundo, que é a sua igreja. Obrigado, Jesus, porque eu enfrentei dificuldades, mas ainda assim o Senhor me trouxe. Eu declaro que eu me arrependo dos meus pecados e aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Muda a minha história, Jesus. Muda o meu futuro. Muda o meu destino. Escreve hoje o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Se esse é seu caso, se você fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para entrar no seu coração, eu quero te convidar a vir aqui em cima, aqui onde eu estou. Não sinta medo, eu não mordo, não dou murro, não arranho, não vou te beliscar. Eu vou fazer uma oração por você. Então vem aqui, você que talvez porventura convidou essa pessoa, venha com ela. Bora. O dia é hoje, a hora é agora. Corintiano. Olha aqui pra mim, fica aqui de frente. Mais alguém? Não chega só um pouco. Você é importante para Deus, você veio, esse rolê não é o mesmo sem você. Vocês se sintam em casa e possam nos visitar, estar conosco mais vezes, amém? Agora pode seguir aqui, ó, vocês vão ganhar um presente, uma lembrança nossa, amém? Amém. Pessoal, antes de você ir embora, eu de fato fiquei constrangido com a palavra. Deus me tocou muito. Eu queria motivar você que não faz parte de nenhum ministério e que tem essa chama, aproveitar essa palavra de amar, servir e ser igreja. Vou citar aqui algumas pessoas e as áreas que essas pessoas estão servindo, e gostaria
gostaria que você procurasse essas pessoas, tá bom? Se você tem o interesse de participar do audiovisual, ali ó, mesa de som, aprender a regular e as informações, tudo mais, você vai procurar o Léo lá atrás, tá bom? Se você tem um desejo, ou quer aprender, ou ainda tem esse dom do teatro, cadê o Diego? O Diego tá aí? Diego tá aí? Procure o Diego no final. A tia Sandra não está aqui, mas eu acredito que ele esteja. Eu não vi ele aqui não. Procure ele. Você tem o interesse de participar da intercessão, procure a pastora Patrícia. Se ela não está aqui hoje, mas você pode me procurar. Da consolidação, levantar as plaquinhas, preencher a ficha. Não tem algo de muito complicado nisso. Você pode me procurar também aqui no final, tá bom? Danças, teatro, danças, intercessão, a livraria. Nós temos também vários ministérios aí, ó, para livraria. Recepção, você pode procurar o Vinícius, esse que estava aqui ministrando. Áreas para servir, tem. O que falta é a nossa disposição, beleza? Procure hoje, não deixa de passar de hoje não. Você que ainda não está servindo ou ainda tem esse desejo. E se você ainda não é voluntário, vou pedir para o Arthur levantar a mão aqui, ó. Procure o Arthur para você se ingressar no nosso ministério de voluntariado. Tudo bem? Então, no mais, estão todos liberados. Vão em paz. Amém. O que dizer?